Pois bem, a primeira questão que nos foi passada é a seguinte: como nos distinguir ética de moral, né? Como distinguir ética e moral, uma vez que são conceitos que, de certa forma, confundem, né? São realidades que estão intrincadas uma na outra, uma está ligada à outra, na verdade, uma ilumina, complementa a outra. A origem de ambas é a mesma, por isso que causa um pouco de confusão. Ética vem de ethos, que significa costumes, em grego, né? E moral vem de moros, que por sua vez também significa costumes. Mas existe uma distinção básica, qual seja, ética seriam princípios racionais, né? Princípios que uma coletividade abraça como sendo o que é correto, né? E a moral já se refere a um grupo de pessoas, né, que pratica ou não, digamos assim, o bem, né, o que é certo, né? Então, eu diria que uma é teórica e a outra é mais de ordem prática. Kardec responde a essa questão no Livro dos Espíritos, na pergunta 629, né, quando Kardec pergunta como define-se, que definição se pode dar à moral? Né? Aí os Espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Percebe? É a regra da boa conduta, ou seja, a moral é aplicada, né? Ela tem uma parte, digamos assim, prática. A ética já consiste em um conjunto teórico que rege uma sociedade, né? Os seus fundamentos são de origem divina ou de origem material. Origem divina, quando parte dessa fonte interna, né? E de origem material, quando simplesmente vem de fora, que seriam praticamente os costumes de um grupo, de uma sociedade, né? Embora não necessariamente aplicados. É um conjunto de princípios. A moral, por sua vez, vai ser a regulamentação da sociedade a partir da vivência ou não desses princípios, né? Essa que seria a diferença básica, né? Mas ambos realmente confundem, é difícil essa distinção. A ética, portanto, ela se refere a uma coletividade, né? E a moral, por sua vez, refere-se a uma questão individual, a sua vivência por parte do indivíduo ou não, ok? Fico à disposição. A pergunta que eu recebi é o seguinte: Deus pode ser provado por argumento da filosofia? Olha, eu diria que sim e não. Por quê? As provas teológicas, elas são inatingíveis plenamente pela razão, né? Existem aqueles que minam esse processo e dizem que é impossível chegar ao conceito de Deus, né? Então, existem duas vertentes. Uma outra coloca que necessariamente nós podemos conhecer a Deus, ou melhor, que necessariamente ele existe, né? Ele é o ser e nada existe fora dele. Eu me permito me ater a uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, porque você me questiona, a filosofia consegue provar? Sim, na verdade, só a filosofia é que consegue provar os argumentos ontológicos ou teológicos no que se refere a Deus, né? Kardec, então, se pronuncia nos seguintes termos. Vejam, no Livro dos Espíritos. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Respondem os Espíritos. Num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa, né? Aqui parte o raciocínio espírita. Do efeito se remonta à causa. Nós partimos, portanto, do princípio lógico. Todo efeito tem uma causa. Efetivamente, um efeito inteligente, né, que é o nosso caso, certamente se atribui a uma causa, ela toda inteligência, né? Uma inteligência plena, que seria, de certa forma, o atributo de nós espíritos, mas que é o ser de Deus, né? Esse é um argumento claro
de raciocínio puro que não há como se contradizer, porque ele é lógico. Deus existe, porque ele é uma causa suprema acima das causas contingentes que se modificam, que deixam de ser e assim por diante. Deus é o ser que necessariamente é e não possivelmente, né? Essa é uma prova, assim, bastante clara. E o livro dos Espíritos continua: procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão responderá. Né? Se nós temos, então, que o homem, de certa forma, ele cria instrumentos, utensílios, mas são questões que de certa forma, se dissipam, né? Objetos que deixam de ser, né? Mas o ser interno, necessariamente, ele é. Efetivamente, nós podemos crer em Deus, porque o homem seria impossível de criar ou gerar um ser perfeito, né? Aqui nós temos igualmente a prova da perfeição. E o livro dos Espíritos ainda continua: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Ou seja, se nós partirmos dos sentidos e observarmos a natureza, nós vamos ver que ela não se trata de um mecanismo caótico. Tudo é ordenado, tudo é harmônico, né? Tudo muda, se transforma, mas segundo um movimento interno, um movimento gerador, que implica necessariamente num princípio que é inteligência e que, portanto, é divino. É inconcebível admitirmos as transformações tão harmônicas da natureza, tão belas, né? Tão bem reguladas, sem admitir que uma inteligência seja a causa disso tudo, né? Vejam, ainda o livro dos Espíritos continua: o universo existe, ele tem, portanto, uma causa, né? Vejam como parte os Espíritos do raciocínio lógico. O universo existe, portanto, partimos daquilo que existe, né? E tudo que existe necessariamente tem uma causa. Esse argumento de partir do que existe é o argumento dos filósofos contemporâneos, né? Modernos e contemporâneos, que tudo parte da existência do fenômeno. Porque o fenômeno eu posso ver, né? Eu posso ver o que existe. Trata-se de uma investigação, né? Assim, fenomenológica, porque a partir do fenômeno nós chegamos à altura de um Criador Supremo. Então, o que é esse fenômeno? É aquilo que existe. Lançamos os olhos à obra da criação, vemos os fenômenos. Portanto, partimos do que existe, e não simplesmente de uma realidade raciocinada. Então, aqui nós temos ambos os argumentos: a prova lógica, que é a primeira que nós vimos, todo efeito tem uma causa, e a prova também sensível dos fatos, na medida em que nós observamos a natureza. Então, é uma prova empírica também, né? Então, Kardec sempre joga com os dois lados. Nós temos o lado do empirismo, que seria a prova através dos fatos, e temos o lado do racionalismo, que seriam as provas lógicas, né? E Kardec ainda continua, para concluir: duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, aqui o argumento é contra o nada. O nada é ilógico, porque ele não tem ser. Ele é simplesmente uma concepção dos homens, uma concepção até arbitrária, porque o homem pensa o nada por uma necessidade, digamos assim, do raciocínio analítico, mas o nada não é em si, ele não tem existência, né? Então, se nós partimos do argumento lógico que todo efeito tem uma causa, né, não dá para se conceber o nada, porque o nada não pode ser causa de nada, né? Percebe? Esses são os argumentos que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Certamente a gente pode explorar isso muito mais, né? Mas fica aqui o início para uma reflexão. Espero ter respondido, ok? Muita paz a vocês.